noite, Cláudio. Boa noite, Helena. Então, bem-vindo mais uma vez a ti, aos espectadores e a mim própria, a este local maravilhoso e estranho, em que o espaço e o tempo, lá está, ficam todos difusos e todos estranhos, e pronto, estou a dizer estranho muitas vezes, mas quando analisamos Twin Peaks, quando nos Tudo é entregamos a esta estranho. tarefa, não é? Tem de ser, Exato. tudo é estranho, exatamente. E então, como Então, tem sido a tua semana? O que é esta que te minha aconteceu semana. assim? Temos de ir ao nosso ritual, que os nossos ouvintes também gostam, de o que é que nos aconteceu da última semana, assim, de mais linchiano. O que é que te aconteceu? Conta. Ai, também quero saber o teu lado, mas antes de mais tenho que dizer que o que aconteceu de mais lynchiano não foi há uns dias, foi precisamente ontem à noite. Então eu decidi ir com o Edgar e a minha enteada, a um espetáculo de dança contemporânea que me foi dito que era adequado a crianças e que Ui. poderia ser giro e etc. E epá, eu gosto de dança contemporânea, embora eu não tenha a preparação desde pequenina, de bailarina e essas coisas até em adulta tentei fazer, e a minha enteada, que tem neste momento 9 anos, já, Uhum. já fez, portanto achei que poderia ser giro. E chegámos lá, digamos que nós tivemos que sair a meio. E porquê? Não é Então. porque a miúda não gostou e não sei quem fez birra, não se tratou nada disso. A questão aqui é que era um espetáculo, não é? Com bailarinos a fazerem movimentos não muito clássicos, mas os movimentos assim eram bonitos e adequados, interessantes, mas o som, a luz era extremamente branca, mas Uhum. tudo bem, o que pode às vezes ferir um bocado a vista, mas conjuntamente com um som totalmente dissonante e repetitivo, de portas a bater e a ranger e de, não sei, de batuques, não, aquilo era agressivo. Havia uma altura que eu comecei quase a ter um ataque de ansiedade, ali o coração a Ui. bater imenso. Eu comecei a ver que a miúda primeiro estava a fazer um esforço de olhar, mas depois ela começou a se encaracolar toda perdão, na cadeira, começou-se a encostar também ao pai dela, porque ela estava sentada ao lado do pai dela e eu do outro lado. E epá, eu comecei a dizer, epá, é melhor irmos embora. E eu começo a olhar à volta e de facto estavam lá algumas crianças. Estavam a olhar para aquilo como se não fosse rigorosamente nada, tipo, na boa. Mas eu pensava, pá, será Sim. que sou só eu e a miúda a única a sentir isso? Pronto, mas sabes que nos filmes de terror o som é utilizado para Claro. criar mais tensão, tipo aquele Sim, do sim, sim, sim. Psycho. Aliás, Tu imagina isso? Conta, conta. não, não, há muitos documentários sobre isso, inclusive nós há pouco tempo vimos um por causa do Halloween e porque há outro Halloween que também com o Michael, que aquilo acaba por falhar exatamente por causa disso, porque apesar de teres uma narrativa também que era assim um bocadinho mais de suspense, pois como o som não tinha nada a ver e não criava essa tensão, o filme acabou por ser um flop. Mas estou a ver que isso para vocês foi assim uma coisa hardcore. Foi bastante hardcore, é que não estou mesmo a brincar. Porque por um lado tens o lado querido de bailarinos elegantes, com figurinos bonitos, a dançar. E depois, lá está, aquele som guinchado. E que nos filmes de terror tu tens ali um bocadinho na cena de tensão antes de veres pronto, alguma coisa horrível que despoleta, Uhum. mas neste caso era como se a tensão demorasse o espetáculo todo. Portanto, foi até a gente decidir sair, foram 36 minutos que. Contabilizados, estou a ver. Exatamente. E epá, eu olho à volta, parecia que estava toda a gente bem, mas o meu coração caiu-me aos pés quando eu comecei a sentir que havia uma pessoa atrás de mim que de vez em quando suspirava e ria e fazia estalidos com a língua. Eu Ui. olho para trás eu olho para trás, sim, e era uma miúda adolescente que pelo comportamento parecia ter um espectro qualquer do autismo.
Portanto, eu pensei, eu que não sou neurodivergente de alguma maneira, não é? Uma pessoa com o espectro do autismo não expressa as emoções de maneira dita Então, standard, não é? sim. Então eu acho que se eu estava assim, então eu imagino a miúda autista, devia estar ali num sofrimento, mesmo que ela se risse, não, aquilo era verdadeiramente aflitivo. E Mas epá, eles não faziam nenhuma referência, porque normalmente às vezes nesses espetáculos até tens aquela questão de atenção, o espetáculo tem, tem o do som e tem a questão das luzes, mesmo inclusive é por causa das pessoas com. Ai, como é que se chama? Que têm a pessoas com convulsões. epilepsia, sim, Exatamente. sim, E não, esse não não tinha nenhuma fazia. informação disso. Não, e supostamente, digamos que o título de uma das partes do espetáculo dizia que era uma comédia. Aquilo dava tudo menos vontade de rir. A sério, aquilo era mais filme de terror. Pá, então fui-me embora a meio e pronto, Claro, e não sei. A fizeram nossa bem. teoria, a nossa teoria foi que mais pessoas não foram embora porque não queriam passar por incultas e por pessoas que não percebem nada de arte. Achas? Ah, sei lá, Achas que as pessoas preferem, achas que o ser humano prefere, prefere estar a sofrer durante, não sei quanto tempo é que tinha o espetáculo, mas durante um bom tempo do que dar parte fraca? eu não sei, mas acho que uma boa, pelo menos uma significativa parte, sim. Ok, Porque ok, isto é de um coreógrafo bastante pipi. Acho que ele é o Manuel de Oliveira dos coreógrafos. E falando em ok. Manuel de Oliveira, o Edgar depois disse uma coisa que eu me fartei de rir, que é, pá, está bem, muito do... É importante financiar a cultura, etc. Mas a questão aqui é que há muito o caso de o rei vai nu. Pode haver pessoas que têm o seu talento, etc., mas ganharam um estatuto tal que depois fazem coisas abomináveis e Ah, que, isso existe em todo o epá, lado. a Beatriz Isso, Batarda estar meia hora a olhar para uma árvore com uma maçã, isto estou a citar o Edgar, num filme do Manuel de Oliveira, isto é considerado arte. Pá, 1 minuto, 2 minutos, até pode ser, é relevante, mas meia hora, não sei se eu nunca vi Manuel de Oliveira, eu não sou intelectualoide e artista e profunda e existencialista a esse ponto. Mas percebi perfeitamente aquilo que ele quis dizer e, epá, subscrevo. Acho que criar essa ideia de criar os barões da arte depois não só permite que os egos desses mesmos criadores que têm, pronto, têm o seu mérito, efetivamente, não é? Hum, depois tenham um terreno e uma, sei lá, uma preponderância que depois bloqueia que outros criadores, se calhar com uma visão mais atualizada ou que consegue chegar a diversos tipos de público, depois não tenham tantas oportunidades de financiamento, porque primeiro estão esses pronto. barões e temos que dar graxa a esses e acaba por ser gasto dinheiro em peças que têm sons e músicas e performances que não sei, não são feitas de forma a sensibilizar o grande público para diferentes tipos de arte. Mas eu percebo o que é que tu estás a dizer. Eu neste ponto tenho que discordar. Ou seja, eu percebo Força. perfeitamente e concordo com a questão de haver, às vezes, demasiado artistas que são realmente os artistas do sistema ou são os artistas do sistema e que são muitas vezes escolhidos só porque é o artista A, B ou C e qualquer coisa que façam é sempre bom, na teoria que não o é. Até porque às vezes acabam por cair um bocado no banalismo, na repetição e tudo. E no ridículo. Sim, nessa parte eu consigo perceber realmente quando o dinheiro é muito mais canalizado para estes artistas, porque são os artistas do sistema, e não se abre a outras coisas. Em relação à parte do som e disso, e apesar de vos ter feito sofrer, e eu percebo, mas na realidade eu acho que nem sempre as coisas devem ser feitas para toda a gente, porque é Uhum. através do te afastares dos.
padrões da sociedade que tu também começas a evoluir. A Pina Uhum. Bausch, quando aparece, também é considerada um tipo de dança que muita gente não compreendia e que também incomodava. Tu tens, ao longo da história, tu tens vários artistas e vários cinematógrafos, realizadores, tudo e mais alguma coisa. Aliás, tens o... Ai, como é que ele se chama? Ai, não é o do Patenan, o Ai, Lumière. não sei. Não, não é o Lumière, é o... Ai, não me lembro agora, está-se-me a dar uma branca com o nome dele, mas que na realidade os filmes que ele também fazia eram coisas muito estranhas e muito alternativas, e que na realidade o que aconteceu permitiu sempre dar um bocado um salto do que a normativa fazia. Por isso, eu percebo, concordo contigo com a cena dos outros, com a parte de às vezes não nos identificarmos com o que os artistas fazem. Eu aí às vezes tendo a discordar, porque na realidade eu acho que às vezes também é assim, e não estou a dizer que isto se aplica a todos, obviamente, porque eu Uhum. concordo com uma parte contigo quando dizes que às vezes se faz só por fazer e na realidade acabas por cair um bocado no ridículo, porque acabas por ser tão pseudo-intelectual que acabas por na realidade entregar uma mão cheia de nada. E para mim, na realidade, a arte entrega sempre alguma coisa, quanto mais não seja, olha, para nós estarmos agora aqui a debater uma peça de dança contemporânea que na realidade já nos está a permitir ter uma discussão, quer dizer, uma conversa aberta e sincera sobre a arte. Por isso eu acho que isto na arte é importante, nos diferentes tipos de arte. Por isso, concordo contigo numa parte, com a outra, pronto. Acho que às vezes também é preciso. Mas eu percebo, Sim. com aquela parte Aqui do o sistema, desconforto, aqui a questão é é. que o desconforto se transformou em tortura. Pois, o E, problema é esse, mas por exemplo, e lembras-te, devia não sei haver se. um disclaimer qualquer para, Isso sobretudo para concordo pessoas plenamente. neurodivergentes, que foi o É. caso ali. Não, Eu não, não é isso. sou e senti uma ansiedade que demorou horas a passar. Foi uma coisa muito, Isso eu muito concordo, forte. isso eu concordo plenamente, porque eu acho que esses disclaimers são realmente o que são necessários. Porque nós sabemos que há coisas que vão incomodar pessoas e as pessoas têm que estar avisadas realmente por causa disso, porque nem toda a gente vai reagir às coisas da mesma maneira. Nisso aí concordo a 100% contigo. Porque, aliás, não sei se também te lembras há uma instalação que também era bastante particular, que é da Marina Abramovic, Uhum. que é ela está à frente da frente, eu não me lembro do nome do artista, numa porta Um gajo que até eles foram parceiros românticos também Sim, durante muitos sim, sim, anos. sim, sim. Eu E não ela me lembro do teve durante nome 2 dele. dias parada e depois fazia as necessidades dentro de um vestido preparado para isso, mas ela só estava ali parada, não Não, é? não, esse foi uma em que ela se sentou acho que isso foi no Guggenheim, em Nova York. Esta é uma coisa Sim, mesmo muito antiga, em que ela e ele estavam frente a frente, nus, e as ok, pessoas eram obrigadas a passar por eles e a roçarem-se nos corpos deles. ok. Isto na Pronto. altura era São assim. kinkies. Não, Aquilo estás a era uma. perceber? Estou a brincar. É um bocado Sim, essa parte, e pronto, e por isso é que eu digo que às vezes há essas necessidades e que são coisas que nos podem incomodar e que devem ter realmente esses disclaimers, sem dúvida nenhuma, mas que ao mesmo tempo acho que não se pode evitar de permitir os artistas de fazerem isso. Sejam eles quem sim, forem. isso não. Acho que Estás a perceber? tanto. Acho que as coisas também acabam por ser um bocado relativas, não é? É isso. Sim, mas aqui também, lá está, prende-se com outro assunto. Não vamos criar, não vamos endeusar demasiado as pessoas, Certo, é isso sim, porque ou seja, assim para dar uma maior variedade, claro, porque se isso calhar sem dúvida. utilizar aquele tipo de som, uma pessoa mais sensível com não sei, com o captar o público e também com uma vontade política, não é? Porque tudo no fundo é política, de fazer a arte atingir mais pessoas, iria captar mais gente. Aliás, eu cresci no Algarve e eu tenho que dar, eu até vou dizer aqui nomes, tenho que dar os parabéns a uma bailarina e coreógrafa chamada Nilsson,
Ela é de origem brasileira e foi a pessoa Uhum. que nos anos 90 e 80 trouxe a dança contemporânea para o Algarve, como pessoa imigrante e que depois se naturalizou portuguesa. Eu andei até com a filha dela na escola e lá está. Estas coisas são mesmo importantes e nos anos 80 e 90 isto era um... E tu sendo fora de Lisboa, tu Uhum. sabes o que é e da nossa geração, sabes o que é sentir numa cidadezinha ou numa terrazinha mais periférica, sentir que tudo acontecia, a evolução estava mais nas grandes metrópoles de Portugal, mas nós apanhávamos um bocado com os restos, ou as coisas aconteciam mais tarde. Portanto, É, sim, é mesmo mas muito importante é, a arte no geral e espaço para a criação. é isso. Acho que acima de tudo é isso. Acho que não se pode bloquear porque na realidade, e é um bocado nesse sentido que tu estavas a dizer, ou seja, claro, nós não apanhávamos com o resto, mas na realidade as coisas chegavam lá muito mais tarde. Ah, porque na realidade também as pessoas tinham outro tipo de pensamento e, claro, está tudo certo, são maneiras de ver diferentes das coisas, mas na realidade as coisas eram um bocado também, acabavam por ser experimentais nas grandes metrópoles e depois, lá está, canalizadas para o grande público de maneiras diferentes nessas terras mais pequenas. E isso também está Uhum. tudo certo. Acho que é um bocado isso. A arte e os diferentes tipos de expressão artística acabam por se conseguir disseminar nos seus diferentes públicos, não sendo nunca bloqueados, permitindo sempre a criação artística e sendo sempre mais. Eu acho que a arte não deve ser standardizada para o grande público. Eu acho que deve de existir arte nos seus diferentes formatos, tanto para o grande Uhum. público, como para um público mais eclético, como para uma coisa mais experimental, porque só assim é que as coisas se experimentam novas coisas, só assim é que as coisas surgem de outras maneiras, e eu, para mim, acho que é o mais importante. Mas estás a ver, é? Sim, O teu momento lynchiano deu-nos aqui pano para mangas. pano E para foi de mangas. O facto meu. Diz isso? Lynchiano porque o Twin Peaks, ao experimentar tanto com elementos surrealistas numa série Exato. que começa com um ar muito telenovela, faz isso. Ou seja, o Lynch não dá atestado de estupidez ao grande público, o que é maravilhoso também. Mas olha, e a ti? O que é que te aconteceu de mais lynchiano ultimamente? Isto é, se aconteceu Nada de alguma especial. coisa? Nada de Oh especial. A meu única Deus. coisa lynchiana que me aconteceu para ti e para todos os nossos ouvintes foi ter ido ao Alentejo interior e pronto, ter chegado a uma. Como existe em todo o lado, infelizmente, no Alentejo, ter chegado a uma estação de comboios e pronto. Cheguei de comboio à estação de comboios e para me Uhum. dirigir ao local, à terra, onde tinha que ir, descobri que não havia nem autocarros, nem táxis, nem nada. E pronto, o meu momento lynchiano sou eu perdido no meio do nada, a olhar para todo o lado e ouvir uma vozinha lá ao fundo. Oh Nino! Oh Nino! E eu pensei, ai, louvado seja, porque estou no Alentejo e eu já sei o que é que vem a seguir. Eu disse, boa tarde. E o senhor disse-me, precisa de boleia. Eu disse, ai, pronto, estou safo. Foi a única coisa lixana. Foi depois ter entrado num carro de um senhor que, obviamente, nem sequer sei o nome dele, que ele estava com a mulher. E Uhum. eles terem-me muito carinhosamente dado boleia até ao sítio para onde eu tinha que ir, porque, tal como ele diz, é que aqui nem autocarros, nem táxis, isto aqui não há nada. Só Oh indo a meu pé, menino, Deus. só indo a pé. E pronto, foi a minha coisa mais lynchiana, que na realidade não é lynchiano, mas é nestas coisas que eu penso: uau, ainda há boas pessoas. E pronto, foi aí que. Foi a minha semana. Mas é de certa forma mórbido, ahm, nós contarmos com formas de nos deslocar, de nos deslocarmos a pé, ah, e não sei, ter algum serviço próximo
E isso não acontecer, não poder contar com isso e depois depender da bondade dos estranhos, sobretudo quando nós, os dois, nos urbanizamos tanto na nossa vida, porque Mas nós os isso, dois mas isso, acabámos por ir para a grande Lisboa, não é? mas isso não tem a ver, Uma repare, algarvia e um alentejano. certo, mas eu acho que a questão aqui é, na realidade, tu desenvolveste um pensamento durante tantos anos no nosso país de que a parte dos transportes públicos não é necessário e que toda a gente deve ter um carro, que esse é que é o maior problema, é que agora estás tão atrasado nessas coisas como nem sequer consegues ter uma forma de mobilidade em todos os sítios que sirva realmente para tudo. Uhum. Ahm, mas é assim, eu acho que estas coisas vão mudar e têm que mudar, porque eu acho que cada vez mais as pessoas se apercebem que o transporte público pode ser a solução. Nós não os Sim, para o temos ainda bons, desenvolvimento e bem-estar de é, todos. Sim. acho que sim. Acho que é a parte mais, realmente mais importante. Bem, estas nossas coisas lynchianas deram um bocadinho de pano para mangas, Dão certo? sempre, dão Não, sempre sim. pano para mangas. E depois é uma chatice para as editar. Mas pronto, Exato. Mas tudo se falando em. faz. É verdade. Falando em pano para mangas, este episódio, assim como o episódio da próxima semana, são episódios de fun facts, episódios bónus, em que nós pegamos em partes que são faladas na série de Twin Peaks, seja uma cena, seja uma Uma ideia. frasezinha, uma ideia, assim, e a desenvolvemos porque acreditamos terem a chave para descobrirmos o que é que esta série nos quer transmitir, para além de entreter. A série tem muitos elementos de caça ao tesouro, sendo que essa caça ao tesouro é talvez uma compreensão mais profunda, seja da alma humana, seja de mistérios e conspirações, como o caso de Marilyn Monroe ou do John Kennedy. Este episódio nós vamos focar sobretudo nos episódios 3 e 5. O episódio 3, Zen, ou a arte de apanhar um assassino, e o episódio Exato. 5, que tem o título Homem de um Só Braço. O fio condutor será o perceber mais a fundo os temas relativos à religião e espiritualidade que são falados aqui. Não sei se lembram, no episódio 3, o Cooper, antes de lançar as pedras às garrafas, refere que aprendeu este método de funilar a investigação, porque ele estava a tirar pedras às garrafas para ver se Eu conseguia só quero perceber fazer qual um era. up. Ele não estava só a tirar pedras às garrafas. Eu acho Uhum. fundamental que se recordem todos que ele, para além de estar a tirar pedras às garrafas, ele estava a falar com as pedras, na Pois esperança que as é. pedras ouvissem os nomes. Pronto, continuando, peço desculpa, mas acho que isto é extremamente importante. Pois, porque eu acho que nós devemos arranjar uma forma de fazer um meme do Cooper em que ele é um router. Aliás, tu num episódio passado até falaste disso, porque ele não é só um xamã de Twin Peaks, ele é um router, porque ele diz que ele Exato. é um transmissor forte. Portanto, ele estava a transmitir às pedras a sua energia espiritual telúrica para que assim pudesse assim, afunilar a investigação, perceber qual era da sua lista de suspeitos aquele que merecesse uma investigação mais aprofundada. Uhum. Pronto, ele explica que aprendeu este método algo estranho num sonho, depois de ler sobre a luta tibetana e se afeiçoar emocionalmente à mesma. Um, e o resultado deste método levou a que Cooper obtivesse, olha, pronto, o meu português está a sair, mas pronto, continuamos. Mais informações sobre a sua investigação. E no episódio 5, como já disse, o Homem do Só Braço, após o Uhum. Cooper decidir ir investigar o paradeiro do amigo de um homem de um só braço, Uhum. que no plano da realidade da série, ou seja, não no plano dos sonhos do Cooper, que nos apresenta diversas entidades, esse homem chama-se Philip Gerard.
Ele descobre um outro nome que é o Bob Lydecker, que é um veterinário, amigo desse Philip Exato. Gerard, que está em coma no Hospital Calhoun. Um, Como ele está em coma, não consegue perguntar o que é que seja, não é? Óbvio. Apesar do Cooper ser tipo um router, acho que ele não consegue ainda perceber as energias psíquicas do senhor que está em coma. Então ele continua a investigação nas redondezas da clínica veterinária do mesmo. Ao chegar lá, perto, e isto é importante porque ele vai para perto de uma bomba de gasolina que tem uma loja de conveniência. Isto é importante porque o Uhum. existir uma loja de conveniência é onde as entidades que o Cooper sonha e que são importantes em toda a narrativa e mitologia de Twin Peaks, é onde as entidades lá vivem. E é curioso ser perto dessa loja de conveniência a clínica veterinária. E essa clínica veterinária tem como slogan Aid to the Beast Incarnate, a ajuda para a encarnação da besta. E pronto, a forma como o slogan é fraseado não parece referir-se à procriação de animais, não é? E Exato. acho que tanto o meu como o teu pensamento, Cláudio, não sei, eu Claro, acho sim, que sim, sim. Nunca é para o animal em si, é sempre para aquela ideia da besta enquanto o mal, enquanto o diabo. Aliás, mesmo a expressão que é muitas vezes utilizada no Twin Peaks, The Fire Walks With Me, faz também essa associação, acho eu, para mim. O que é que parece? sim. Tu até no episódio anterior falaste que o fogo tu associavas a algo infernal. Também há também, bom, acho que não é uma dicotomia tão simples, tipo diabo e Deus, mas a verdade é Claro. que não vamos também desconsiderar isso totalmente, porque Uhum. no o Homem de um Só Braço, como a entidade Mike no sonho de Cooper, ele diz que arrancou o seu braço depois de ter visto o rosto de Deus e aí voltou-se para o lado do bem. Um pensamento que me veio à cabeça, sim, foi o diabo, para além do diabo em si, foi o mago Aleister Crowley, que foi conhecido como a besta. Vamos então aprofundar esses dois tópicos, Cláudio? Exato, vamos. Eu, por acaso, eu não sabia que ele tinha sido conhecido como a besta. Para mim, Uhum, sim. vai ser uma coisa muito interessante. Então, mas vamos então desenvolver esses tópicos. Então nós vamos começar pela menção que o Cooper faz ao Tibete. Mas para perceber isso, nós fizemos uma investigação que começou pelo próprio David Lynch. Portanto, vamos tentar criar aqui um fio condutor que nos irá dar mais informação sobre não só o seu processo criativo e talvez já algo que o Lynch, da sua experiência, quisesse transmitir para a série, como também a começar a abrir as portas do lado sombra, do lado negro que a série também nos mostra em relação às personagens, que é muito mais profundo do que aquilo que parece. Exato. Portanto, nós fomos primeiro ao website da Fundação David Lynch e sabemos que ele começou a fazer meditação transcendental em 1973, todos os dias, 2 vezes por dia. Aliás, este website quer tornar a meditação transcendental algo mainstream para a sociedade. Inclusive, o Lynch até refere que o ter essa prática lhe dá um acesso sem esforço a reservas de energia, criatividade e felicidade ilimitadas, porque ele entra em contato com o seu estado de consciência pura. Aliás, um, ao aliás, o objetivo da sua fundação é mesmo criar Era, uma espécie de era. paz no mundo, não é? É mesmo Uhum. meditação transcendental como centro. Mas nós fomos mais longe. Nós tentámos perceber a origem do movimento da meditação transcendental. Então, através, nós iremos pôr todas as fontes que nós vimos na descrição do episódio. E descobrimos que ele foi encabeçado, o movimento foi encabeçado pelo Maharishi Mahesh Yogi, vamos lhe chamar Yogi. Yogi, um guru de yoga indiano, que teve
como mentor espiritual um indivíduo com um nome muito complicado. Shankaracharya. É isso, né? Acho que sim. Shankaracharya. Shankaracharya. Mas é o Isso. Shaka. Acho que é o Shankar. Tem como mentor Exato. espiritual o Shankar do mosteiro Jyotir Math. Esse mosteiro é localizado na Índia, mas perto das montanhas Twin Peaks, Exato. montanhas dos Himalaias, que influenciam a espiritualidade da cultura tibetana, indiana e nepalesa. O Maharishi Mahesh foi o responsável por tornar popular a meditação transcendental, que era uma prática indiana antiga. E ele fez até uma tour mundial entre 1958 e 1968, tendo-se tornado num conselheiro espiritual dos Beatles. No entanto, como acontece em muitos casos de pessoas que andam por aí a dizer que pregam a iluminação e um acesso a estados transcendentes e de evolução, acaba por se criar uma ideia de culto. Há um caso até de alegados avanços sexuais por este yogi, a Mia Farrow, a atriz, e que chegou a ser casada com o Woody Allen e com o. Uhum. Eu acho que ela teve qualquer coisa com o Frank Sinatra. Curioso, Frank Sinatra, que até falámos que ele tinha uma relação, tinha tido uma relação quase obscura com a Marilyn Monroe no primeiro episódio bónus No que a gente piloto. fez. Yeah. Acho que não. Acho que a gente falou Pois. disso, não foi no piloto, foi no primeiro Fun Fact. Foi? Já Foi, não, já não estou sim, recordado, mas é capaz de ter sido, sim, sim. E sim. sim, o Frank Sinatra, ele foi casado com a Mia Farrow. Espera. Porque eles não tiveram um filho. Esse filho supostamente é do Woody Allen, mas é extremamente parecido com o Frank Sinatra. Enredo mesmo. Ok, ok. Por acaso Sim. tinha a sensação que era do outro, já não sei porquê. Pois, olha, também estou confusa, mas Pronto, sim, sim. confesso que não sigo muito eles, porque houve ali uns casos de escândalo também bastante nojentos da parte do Woody Allen, e a Mia Farrow achou um bocado hipócrita, isto porque ela não falou publicamente contra o marido, não é? Uhum. Mas quando foi o caso do Roman Polanski de ter violado a miúda de 13 anos, que já é hoje em dia uma mulher madura, que já o perdoou e esse caso até foi comprovado, etc., a Mia Farrow utilizou a sua presença pública para defender o Roman Polanski, que ele não deveria ser condenado e que, enfim, acho todo um caso de hipocrisia, então acho que senti uma certa repulsa para aprofundar um Por bocado. ela, exato. Sim, sim. Mas, seja como for, esse caso de alegados avanços É sexuais isso. nunca foi comprovado. Mas independentemente disso, tanto comprovado ou não, e independentemente de tudo o que ela possa ter dito, se aconteceu, Uhum. também não lhe devia ter acontecido a ela. Claro, Também é claro, isso importante não. fazermos aqui. É isso. Sim, sim, isso é verdade. Obrigada pelo à parte, convém não esquecer. Não é por uma pessoa, uma vítima ou alvo de abusos sexuais ou avanços ou de assédio, Exato. não tem menos relevância só porque não gostamos dela, não é É isso, é isso. Nada uma pessoa justifica, nada posta, não é? justifica. Porque por acaso Exatamente. eu não sabia deste caso, até é que me disseste, e eu não tinha mesmo noção deste caso, nem do facto, depois também do que tu me indicaste, dos Beatles terem se afastado deste Uhum. conselheiro espiritual. Sim, tanto os Beatles chegaram a declarar à imprensa que a associação a este senhor era um erro público. Pois, Mas pronto. pronto, tendo em conta as obras do Lynch, que tanto versa como sobre o lado sombra das pessoas e sociedade, é bom pensar que ele investe e trabalha no lado do bem. Sim. Mas, olha, mas por acaso há uma questão, não sei se os espectadores também, os espectadores, os ouvintes, vão ter também esta questão. O Lynch nunca entrou em contacto com nada disto, com este senhor. Não, não tenho conhecimento mesmo, Pronto. não tenho. Pode ter sido, não sei,
Pronto, influenciado culturalmente, mas ele foi é por exato, si. exato, é isso. Ele pode, repara, uma coisa é tu seguires um princípio, outra coisa é tu teres algum tipo de relação com esta pessoa. Eu tinha estado a ver e vi que o senhor só morreu nos anos 2000 e qualquer coisa, e era mais nesse sentido que eu por acaso me questionei. Tentei Uhum. procurar, não encontrei, Não e pensei que encontraste. talvez tu pudesses saber alguma coisa. Mas pronto, se Pois. alguém daí do lado de quem nos ouves, souber, pá, digam-nos alguma coisa, porque eu também gostava de saber. Sim, são tópicos bastante interessantes. É. Mas sim, olha, provavelmente o inspetor Dale Cooper, que foi, como a gente já viu, que foi construído com elementos quer do próprio ator, como também imitação de tiques de personalidade do Lynch, Uhum. ao ser referida aqui em coisas de espiritualidade oriental, e até que tu também tanto falas, aquele estado de espírito do Cooper, de estar a apreciar cada momento, a saborear cada coisa simples, isto talvez seja um trabalho do realizador para se desconstruir a si mesmo. Não sei, Talvez. como pessoa tão alegre como o Lynch é e tão excêntrica, mas uma excentricidade tão querida, mas que também, não é? Ninguém é só luz, não é? Também somos assim criaturas sombrias. Exato. Todos temos dois lados. É, Senão, também seria uma coisa muito estranha. sim, talvez um bocado aborrecida até. Exato, é isso. Sabes que eu às vezes penso nisso. Se fôssemos todos santinhos e bons, eu acho que isto acabava muito depressa. Pronto, assim, olha, vai-se tendo algumas coisas pelo Sendo meio. e metendo um bocadinho de poética. Aliás, eu digo isto à minha enteada quando ela diz que tem medo do escuro. Eu disse: Olha, mas se não houvesse escuro ou falta de sol ou de luz, nós não conseguimos olhar longe para as estrelas, não é? Portanto, Ah, isso que tem o seu quê. bonito! Às vezes Tem tem o esses seu, momentos. É só tem o às seu quê de vezes. poeta. Bem, mas continuando assim um tema algo poético, mas também assim meio obscuro, mais em particular o budismo tibetano, e lá está, sublinho o Uhum. tibetano para fazer ligação com meditação transcendental, porque também teve a sua paisagem espiritual, os Himalaias, que também Exato. influenciaram o Tibete, e aí nessa fronteira as culturas também se influenciam muito, não é? Claro. Convém, nós também, como não temos muito conhecimento, fizemos alguma pesquisa sobre o mesmo. Então, o Buda, segundo a tradição, era um príncipe hindu chamado Siddhartha Gautama. Aliás, há um livro famoso Uhum. daquele Nobel, o Herman S., não é? Como é que ele se chama? Que se chama Siddhartha. Uhum. O Siddhartha renunciou aos seus status e riqueza para procurar iluminação espiritual. Ele percebeu que o sofrimento vem do apego a aspectos transitórios da vida, uma vez que a vida em si é um constante estado de mudança e, portanto, não pode ser mantida ou controlada. E é curioso também que o Twin Peaks parece que existe, e é um bocado o nosso slogan neste momento, num local onde o espaço e o tempo também não não existem, porque tem elementos dos anos 50, tem elementos dos anos 80, 90 e parece uma coisa meio atemporal. O que é que tu achas, Exato. Cláudio? Ok, então eu estava-te a É, perguntar há pouco. Sim, sim, isso, sim, como isto não é aquilo. para ficar. Tipo, se Como achas tu que o estavas. Twin Peaks estava um bocado preso no tempo ou não por causa da Não, cena é isso, é do isso. Pronto, peraí. mudança Mas pronto. e budismo? Mas pronto. Mas pronto. Eu acho que sim, acho que tens toda a razão quando tu dizes essa questão de que o Twin Peaks tem pedaços de várias épocas e décadas. Acho que tens toda a razão. Ele, na realidade, nós nunca conseguimos perceber bem como é que ele está criado. Ainda por cima, tendo essa relação mesmo com a própria Marilyn e tudo, tu às vezes consegues ver, inclusive, várias fases da vida dela ao longo da série. Acho que é realmente isso. Acho que isto é a minha resposta à tua pergunta. Não sei se estou a ser claro. Eu acho que estás. No Pronto. fundo, o que acabas por transmitir é um, as fases da Madeline, a mutação dela de menina loira, Exato.
querida Desde por que toda ela. a gente, e depois da morte dela é como se um véu começasse a cair, mas há todo um grupo de pessoas que se apega a manter Uhum. tal e qual como está. Por isso mesmo é que É, toda a cidade sofreu com, com a morte dela, porque significa que eles vão ter que olhar para coisas que não são assim tão confortáveis. Por isso mesmo é que, é. e fazemos a ponte com o budismo tibetano, porque no fundo nós sofremos ao insistir continuamente numa permanência impossível. E pronto, e o budismo, ao reconhecer este aspecto, segue um caminho de desapego, porque aí é que se atinge o nirvana, que significa libertação. Só que o budismo tibetano, em particular, é uma interpretação mística deste sistema de ensinamentos e caracteriza-se primeiro por uma fase de estudos com o mestre e depois através de uma relação pessoal com uma divindade ou uma entidade sobrenatural que direciona alguém para a iluminação. Epá, pronto. Exato. Isto é um bocadinho Twin Peaksiano, porque chega ali, a gente, mesmo antes de começarmos a olhar para estas coisas, vemos ali o Cooper a aparecer como uma espécie de chama, mas ele também não é assim tão divino, o que é bom, o que dá mais riqueza e textura à série, acho eu. Ele não é assim tão divino. Sabes que às vezes, eu às vezes olho para o Cooper e mesmo para a relação que ele mantém com os personagens, e eu nesse ponto eu acho que discordo de ti, que eu acho Então, que todas as pessoas de Twin Peaks consideram o Cooper divino. Independentemente de tudo, ele é sempre quase um deus na Terra. Ele não se engana, ele não é questionado, ele é acima de todos porque ele detém a verdade, e ele vive sempre naquela procura incessante das várias verdades, inclusive do budismo. De onde é que vem o uhum, sofrimento da Laura, o que é que lhe aconteceu, como é que ela termina com o seu sofrimento. Uh, uhum, dá-me essa sensação. Que ele quase que atinge, e isto agora fazendo uma relação, obviamente, com aquilo que nós estávamos a falar, do budismo tibetano e tudo, e das quatro verdades. Acho que as pessoas em Twin Peaks realmente o veem quase como um ser superior. E mesmo o facto de ele utilizar estas técnicas, de tentar ir percepcionando o crime de várias maneiras e até de uma maneira, se calhar, mais espiritual, com a utilização das pedras e com os sonhos recorrentes que ele tem, é quase como se realmente aquilo que estavas a falar, uma divindade ou algo superior, falasse diretamente com ele. uhum, verdade. Por isso acho que às vezes ele ganha um bocado esse estatuto de divindade. Sim, é verdade. Aos olhos deles, acaba É, a nós, os espectadores, apesar de estarmos passivos a ver, mas pelo menos temos mais informação porque estamos no nosso plano de realidade para depois o desconstruirmos ou não. porque na Ahm, realidade uma divindade está sempre nos olhos de quem a vê. Independentemente de qual seja a religião, está sempre no olhar das pessoas que a veem ou que a percepcionam. E dá a uhum. sensação que as pessoas em Twin Peaks o percepcionam realmente dessa maneira. Mas há aqui um aspecto que reforça aquilo que tu disseste, porque este tipo de budismo, o budismo tibetano, não é? Uhum. Ahm, não, as crenças e as práticas não são assim amplamente reconhecidas, até mesmo na própria religião budista. E elas só estão apenas abertas àqueles que sentem um chamamento e estão dispostos a se submeter aos ensinamentos de um mestre. E acho que aqui o Cooper pode ser aparece como um mestre que parece cheio de luz Pronto. e sabedoria, mas nunca sabemos se esse mestre não pode ser um mestre negro, por assim dizer, com muita Ok. negritude interior. Ok, ok. Aliás, nós temos aqui o caso recente do Dalai Lama, não é? Do Exato. Dalai Lama atual. Não sei se te lembras aqui há uns tempos na Lembro imprensa. perfeitamente. Pois. Mas diz, sim, sim, desculpa. Pronto, o Dalai Lama, para quem não sabe, pronto, é o líder espiritual do Tibete e cuja denominação vem de uma linhagem de líderes religiosos, de uma escola particular do
budismo tibetano que se chama Gelug ou Gelug. Os Dalai Lamas, eles são chamados assim por serem monges e professores, foram os líderes políticos do Tibete entre o século XVII até 1959 e residiam em Lhasa. E o atual Dalai Lama, ele é denominado como Sua Santidade, ele chama-se Tenzin Gyatso, ou Gyatso, é o líder oficial do governo tibetano no exílio. E em 2011 demonstrou interesse em renunciar à liderança do governo tibetano, porém os seus ministros negaram sua demissão, alegando não ter alguém digno de o substituir. Eu acho que ele devia ter renunciado mesmo, sobretudo por se considerar como brincalhão com os visitantes, em particular crianças, não é? E beijinhos que ele gosta de dar a crianças. Pois, isso foi o que aconteceu e que foi muito comentado na imprensa e para mim, pronto, foi uma coisa assim um bocado chocante, mas que eu também na realidade não percebi bem o que é que aconteceu. Também não. E pronto, mas nós sabemos às vezes, e infelizmente, como é que são líderes religiosos e espirituais não é crimes, vá, com tipos de crimes que às vezes acontecem e que infelizmente continuam a ser abafados e continuam a ser perdoados por causa Uhum. exatamente daquilo que tu estavas a dizer, desse estatuto de mestre, de divindade, de alguém superior. E pronto, Uhum. isso é sempre um Sim. bocado perigoso e claro, se era para fazer o que fez, claro. E se ainda por cima se é uma coisa recorrente, que ainda é mais assustador, porque eu acho que na altura chegou-se a falar disso, que era um tipo de comportamento que ele tinha recorrentemente, que é assim uma coisa um bocado Sim, pois foi. nojenta. Sim. Pronto, claro, acho que nem era só uma questão de ter saído, era uma questão de ter sido, as coisas deveriam de ser julgadas, observadas, analisadas e tratadas com o devido respeito que merecem e não o foram. Acho que foram mais tratadas como um caso mediático na imprensa do que como Uhum. um caso de justiça como deveria ter sido, na E minha nunca opinião. mais ouvimos falar disso. Exato, é Mas isso. o único impacto que isso teve foi a gente nunca mais ver fotos pipis de Instagram de pôr do sol ou de influencers assim a beber água de coco que tenha, sei lá, citações do Dalai Lama em baixo só para parecerem mais profundas. Mas vai Pronto, foi, continuar foi esse o mas vai impacto que eu voltar a fiz. aparecer. Vai voltar Se a calhar, aparecer porque todos nós temos memória curta e pronto, sim, este caso, infelizmente, como os casos depois não são conduzidos como deve ser, acabam por ser um bocado perdidos. Mas pronto, pois é. isso são outros 500. Pronto, mas é como estavas a dizer, a relação entre aprendiz e mestre tem um potencial bastante problemático, Bem, e que pode dar origem, sei lá, a seitas, porque fala-se aqui de submissão, aqui no budismo tibetano, de submissão a um mestre, o que significa que não há estímulo de pensamento crítico e também há uma atitude mais fechada e elitista neste tipo de budismo. E além disso, refere que no caminho de evolução é preciso a visita de uma divindade ou entidade sobrenatural. claro. Há alguém especial que está no caminho para a iluminação. Nós sabemos que o Cooper é visitado por entidades, daí que nós fazemos essa ponte e sabemos que o Cooper está fortemente influenciado ahm, pelo Tibete. Portanto, este é o paralelismo que podemos fazer. Ele está no seu Uhum. caminho de iluminação, é visitado por essas entidades que aparentam ser neutras ou malignas, o Exato. Bob, o Mike, e depois mais tarde iremos ter um Outras? indivíduo, outras, sim, Exato, vamos dizer sim, e outras. já fomos visitados também pelo o homem de outro lugar, Claro. aquele indivíduo de estatura reduzida que tem um fatinho vermelho à gangster, e que esses indivíduos acabam, de uma maneira ou de outra, por dar pisas sobre o caso Laura Palmer, do seu assassinato. Uhum. Claro. Então nós podemos entender que a descoberta do seu assassino poderá ser um caminho de descoberta para o próprio Cooper sobre si mesmo, a sua natureza humana, o universo.
Eu ia dizer exatamente isso. Pode ser um próprio caminho de autodescoberta. E não só do Uhum, Cooper, como também, como tu há bocado ainda disseste, do próprio Lynch, da sua exploração do seu próprio eu e da sua uhum, desconstrução através da representação do Cooper em algumas questões. uhum. Exato, exato. Mas avançando mais um pouco, estávamos aqui a debater a questão do Dalai Lama e das relações entre mestre e aprendiz. Mas nós temos que aqui perceber uma coisa, ou pelo menos tentar, não sei se isto é uma percepção muito correta ou não, mas ahm, seguindo esta linha de ideia de que o Cooper está numa espécie de caminho espiritual equiparável ao do budismo tibetano, ele não é visitado por entidades que tenham uma aparência angelical e iluminada. Ahm, Isto talvez, isto coloca até, e também porque é a própria história do Twin Peaks, a ideia de uma luta interna e também externa, não é? Uhum. Do bem e do mal. E há uma curiosidade também sobre o Tibete, que é uma espécie de contacto com o regime nazi. Bem, como é muito referido ao de leve, naquela cena épica do Cooper, ah, fazer a sua função de router ao falar com as pedrinhas e depois tentar derrubar garrafas. Ahm, Pronto, ele fala lá do Tibete e como sente tanta empatia. Nós investigámos mais a fundo que o Tibete tem uma longa história de tentativas da China de o anexar, assim como o falhanço dos britânicos em proteger este território devidamente. Exato. E que atualmente o Tibete está politicamente submisso à China, embora resista a esta situação. Durante o regime de Stalin, a União Soviética perseguia severamente o budismo, especificamente a forma tibetana praticada entre os mongóis dentro e fora das suas fronteiras. Como o budismo tibetano era protegido pelos japoneses no interior da Mongólia, o governo tibetano estava a explorar a possibilidade de também obter proteção do Japão perante esta situação instável. Uma vez que o Japão e a Alemanha assinaram um pacto em 1936 que declara a sua hostilidade mútua em relação Uhum. à disseminação do comunismo internacional, foi feito um convite para a visita de uma delegação oficial da Alemanha nazi ao Tibete para atenderem às celebrações do Ano Novo. Tu já ouviste falar de um filme que se passa no Tibete? Sabes alguma Já. coisa desse filme? Já. O do Brad Pitt, certo? Certo, certo, já ouviste. Pá, eu já ouvi há muitos, muitos anos. Era os 7 anos no Tibete ou uma coisa do Sim, género, não era? Sim, sim, sim. sim, sim. Cheguei a Eh, vê-lo, mas lembro-me do. Tenho uma ideia de ver o Brad Pitt vestido com aqueles trajes mais tradicionais, ou uhum. então que se associam mais à parte budista tibetana, mas honestamente não me lembro qual era a mensagem sequer do filme. O Brad Pitt foi numa missão. Eu também não me lembro bem da mensagem. Foi numa missão ao Tibete e não sei se ele estava, se ele era um oficial nazi ou não, não me lembro. Mas eu sei que supostamente ele deixou-se influenciar positivamente pelos ideais budistas e lá ficou. Acho que foi Pois isso, mas lembro-me, mas acho que lembras-me mais do eu que acho que ele eu. era. Mas ele Não, fazia de eu acho que alemão. ele. Fazia de alemão capaz. Eu Sim. lembro-me, eu acho que ele estava a tentar escalar alguma coisa, não me lembro o quê, Pois, e que tudo começa assim. Agora, muito honestamente, não me lembro, também não. não me consigo recordar. Mas sim, mas também tenho a sensação que ele fazia assim um personagem não americano. Não sei se era Uhum. alemão, Era alemão, era. mas. Isso eu lembro-me bem. Ok. Isso não tenho mesmo Fazia presente. assim um sotaque manhoso. Porque eu acho que ele aperfeiçoou num filme mais tarde. Acho que era um filme do Ok, Tarantino. Sim. Bem, ok. mas a verdade é que os alemães estavam muito interessados em estabelecer relações amigáveis com o Tibete.
A sua agenda, pronto, era um bocado diferente da dos tibetanos. Uhum. Um dos integrantes da expedição, acho que sim, dos anos 30, foi o Uhum. antropólogo Bruno Beger, responsável pela pesquisa racial, uma vez que subscrevia a teoria de uma raça nórdica situada na Ásia Central e no Tibete. O que Ui, não é muito falado é que muitos membros de alto escalão do regime nazi, incluindo Hitler, tinham crenças ocultistas. Aliás, a swastika é um antigo símbolo indiano de boa sorte, usado por hindus e budistas há milhares de anos, assim como no é, Tibete. é isso, Só que é a invertida, suástica. não é? Não, acho que a do Tibete até acho que é igual, se não me engano. Repara, a suástica é uma coisa que é utilizada desde sempre. Os romanos utilizavam a suástica. A cruz é um símbolo de poder. Eu agora não lembro qual é Uhum, que é a relação dela, mas é um símbolo de poder. Tanto que o Hitler utiliza exatamente para fazer essa relação. E no Tibete tens realmente a suástica aplicada, no Tibete, no budismo, especialmente no Tibete. Tanto até tens alguns Budas que têm a representar em si essa cruz, porque uhum. ela, como é dividida em quatro partes, ela também faz a relação das quatro verdades do budismo. Ok, interessante. Pelo menos daquilo que eu pesquisei, daquilo que eu tive-me a informar, é Sim. realmente isso. Ela tem a relação com a verdade da natureza do sofrimento, a verdade da origem do sofrimento, a da cessação do sofrimento e a do caminho. E são quatro partes que estão divididas, Ok, cada sim. uma para essas quatro nobres verdades. Fiquei agora com um símbolo na cabeça, tipo como é que se diz? Os brasões muitas vezes são divididos em quatro partes, onde em cada espécie de quadradinho que fica no brasão é posto um símbolo. Muito se Exato. calhar Olha, poderá ter a ver com esse tipo de caminho, esse tipo de influências, não é? talvez, talvez, Afinal de talvez. contas. Nunca tinha Bem, pensado nisso, olha. mas sim. Muito bom, muito bom. Bem, mas há vários autores do pós-guerra, pós-Segunda Guerra, sobre ocultismo que afirmam que o budismo tibetano e a lenda da cidade sagrada de Shambhala desempenharam um papel no contato oficial germano-tibetano. Ou seja, essa cidade sagrada de Shambhala faz parte também da mitologia, por assim dizer, do budismo tibetano. Tanto que é um reino mítico oculto, algures na cordilheira dos Himalaias ou na Ásia Central próxima da Sibéria. Significa em sânscrito um lugar de paz, felicidade e tranquilidade, e acredita-se que os seus habitantes estejam todos iluminados. Um, e pronto, os alemães enviaram, e isto é oficial, uma expedição oficial ao Tibete entre 1938 e 1939. Um, e de certeza que foi também influenciados pelo espírito de atingir sabedoria e poderes ocultos. Tanto que é na crença de que havia lá que a raça ariana também vinha de lá. Era o ponto de origem. Sim. Pá, Um, sabes que eu tenho estado à procura e isto está a deixar-me um pouco louco, que é a, a expressão e o nome Shambhala. Eu já o ouvi em algum filme. Primeiro pensei que tivesse sido em Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida, porque ainda por cima é contra os nazis, e eu pensei, uhum. é lá de certeza que foi. Estive a ler, não encontrei nada. Não é o Shangri-La, acho que é uma coisa que é do Shangri-La, mas não sei. Ah, raios, Será que é espera, isso? é capaz de ser isso na Múmia 3. É possível. Ai, nós Opa, temos que ver porque se Shangri-La e Shambhala é a mesma coisa. Falamos disso se calhar no Xanga- próximo é episódio. da Múmia, é da Fazemos. Múmia, não precisamos estar resolvido. Não? Obrigado, Helena, por me teres, por me teres limpo isto da cabeça que estava a dar comigo em louco já há 3 dias. Pronto, Ufa! ok, certo. Pronto, Mas continuando. pronto, olha. Embora a veracidade do trabalho destes autores do pós-guerra sobre nazismo e ocultismo sejam bastante questionados,
Pronto, a verdade é que durante a primeira metade dos anos 1920 havia uma grande rivalidade entre sociedades secretas e ordens ocultas na Alemanha, sendo que Uhum. Hitler continuou a perseguir a maçons, Rosa-Cruzes e teosofistas em anos posteriores. E também é verdade pura e dura que outrora existiu uma sociedade secreta que fomentou o nazismo. Essa sociedade chamava-se de TUL, THULE. As suas filosofias ocultistas de transcendência humana, misturadas com a ideologia de superioridade racial, fomentam argumentos de que poderá ter enviado outras expedições durante os anos 1930 ao Tibete para procurar Shambhala, ou Shambhala, não sei como se diz, a Pois cidade agora. oculta que é situada em Agartha, que fica no eixo primordial do mundo. E aí, como estávamos já a dizer, eles entendiam estar às origens do povo ariano, onde poderiam entrar em contacto com o poder dos mestres iluminados. Medo. Portanto, isto tudo se liga. Nunca pensei que de Twin Peaks a gente fosse parar ao nazismo, Exato. mas não que Twin Peaks, nem nós não estamos aqui a querer dizer que Twin Peaks está aqui a fazer propaganda sei Nada, lá, não. supremacista branca, Não. isso não. Mas Não, acho que mas é já uma começa a questão. ficar claro, e e- sim, que lida com lados negros e obscuros da natureza humana. E aqui E, é e na realidade, repara, o que nós aqui estamos a dizer é que Twin Peaks tem algum conjunto de influências mais ocultistas, também mais espirituais, mais religiosas de outros sítios, e que isso na realidade é uma coisa que influenciou a nossa sociedade desde sempre. E aqui estamos a dar o Uhum, exemplo, por exemplo, dos nazis e como é que eles também tinham essa ideia do mesmo local, mas é só uma uhum, referência, assim como haveriam mil, digamos. uhum. Não Exato. estamos a fazer, não estamos a fazer nenhum tipo de colagem a tipo de Sim. ideais nazis com o Twin Peaks, nem de perto nem de longe. É Não, uma não. interpretação, não é sequer uma interpretação, é uma. Exatamente, são fun facts sobre as coisas e como é que algumas coisas se relacionam ou podem ter pontos em comum. Exato, exato. E acaba por ser importante pôr aqui este parênteses, porque lá está, nós fomos sei lá, de uma perspectiva de evolução espiritual em que uma pessoa se submete a um mestre, ahm, não é pronto, num grupo restrito. Infelizmente, já temos visto ao longo da nossa história de que a ponte entre uma seita de pessoas em que há essa submissão, em que se sentem superiores por fazer parte dessa seita, que procuram um certo aperfeiçoamento, etc. Tanto que até no nazismo havia a concepção de Übermensch, que, embora o indivíduo acho que foi o Marx, o filósofo, que dizia isso, não é? Mas eles Uhum. pegaram nisso. O Marx até dizia, ok, vamos tornar a nossa própria melhor versão possível, mas eles capturaram isso e misturaram com muitas concepções, ah, mas sei lá, assim meio tontas, por falta de melhor palavra. Eles, pá, É a destrução os dos nazis, no ideais. fundo, acaba por ser uma seita política a correr mal. Porque foram os primeiros a Não, pegar em teorias falsas, em pseudo, sei é lá, em destruição. pseudo-tratados O sobre a raça humana, sobre espiritualidade, e criaram todo um movimento intelectual e político É exatamente pronto, isso, que ou teve seja, as isso na, proporções que sabemos. na realidade o nazismo surge com um grande descontentamento das pessoas na altura, infelizmente, com alguns problemas sociais e com alguns problemas económicos, tudo e mais alguma coisa, e o nazismo utiliza todo um conjunto de teorias, deturpa-as e modela-as à imagem daquilo que queria. Ou Uhum, seja, é a deturpação dos ideais a favor da política e do controle das massas. E é um bocado uhum, isso que acontece. Mas sim, isto seriam outras conversas e daria para sim, muito sim, mais sim. conversas. Mas Eh, sim, de facto.
Mas agora voltando a focar, porque não deixa de ser É, um tópico interessante, porque lá está, tudo o que é genocídios e seguir cegamente alguém, já temos tido a prova em ambientes mais pequenos, seitas e cultos e ambientes políticos, que isso nunca é muito, não é uma coisa boa. Mas, exato. continuando, as tradições ocultistas do Ocidente Europeu desenvolveram outras concepções de Shambhala, essa terra, que é tudo maravilhoso e toda a gente é iluminado. Sendo relevante focar agora na corrente de pensamento e também esta espécie de filosofia ocultista, que é a corrente teosófica. Uma vez que, como já falámos até no episódio 0 e também Uhum. no nosso primeiro Fun Facts / episódio bónus, uma vez que se suspeita que Mark Frost aplicou muito do seu interesse por teosofia na construção do Twin Peaks, e esse interesse deduz-se facilmente por ele ter escrito um romance chamado The List of Seven, em que entra lá a Helena Blavatsky, que foi quem criou a Esta corrente. teosofia. Uhum. Sim. Eh, Mais sobre a Helena Blavatsky, ela descendia de nobres russos e ucranianos e viajou pelo mundo numa busca de ensinamentos secretos e ocultos. E ela dizia-se ser imbuída de poderes extrasensoriais. Havendo até pessoas que diziam que ela conseguia fazer crescer o seu cabelo rapidamente por vontade própria. Eu acho que nunca ninguém tinha ouvido falar de extensões capilares nessa altura. Não sei. Exato. Mas sim, uma nota só. Antes da criação da Sociedade Teosófica em Nova Iorque, em 1875, que foi quando tudo começou, a Helena Blavatsky estudou budismo tibetano com mestres indianos. Mestres Ah, indianos, meditação transcendental, isto tudo se liga e tudo se constrói aqui neste nosso maravilhoso podcast. Pronto, maravilhoso, pelo menos do nosso ponto de vista. exato. Pode ser discutível, Ahm, mas para nós não é. sim, estamos aqui por gosto. Exato. Ahm, Bem, houve até Mas quem identificasse a teosofia basicamente como budismo tibetano, o que a própria Helena dizia, não, não, isto transmite ensinamentos ocultos que vão para além dos Himalaias. Eu é que sou aqui a nova Messias iluminada. Mesmo assim, a Helena Blavatsky referiu Shambhala, dentro dos seus ensinamentos, que seria o berço do Messias que apareceria para libertar a Terra antes do fim do ciclo de destruição de mundos. Isto é importante depois para a terceira temporada de Twin Peaks, que se passa 25 anos depois. Isto fica só esta nota. Destruição de mundos. E estamos a gravar isto. Eu sei que não, isto é um tempo, este podcast, o tempo e o espaço se misturam, etc, etc, mas isto foi, estamos a gravar isto depois, muito tempo depois do Oppenheimer ter ido para o cinema. Portanto, sim, isto é um assunto fresquinho até. Portanto, exato. espero que este episódio atinja muitos ouvintes e que as pessoas comentem para podermos ter assim, umas discussões engraçadas com o Sim. pessoal. Alguns dos seguidores da Helena Blavatsky diziam que ela era a mensageira dos iluminados. Curiosamente, esses iluminados eram chamados de White Brotherhood, Irmandade Branca, e viviam precisamente em Shambhala. Aqui se vê, portanto, como as tradições ocultistas europeias foram buscar muitos conceitos do Oriente, perdão. Durante o século XX, essas mesmas ideias foram sendo cada vez mais desvirtuadas e serviram para fundamentar filosoficamente, como já vimos com o exemplo do nazismo, não é? As Exato. sociedades humanas durante a Segunda Guerra Mundial. E com base nessa ideia horrenda de superioridade racial e espiritual, ou o que quer que seja. E sim, o Twin Peaks, ainda que muitas vezes, ou seja, estranho, leve e cómico, utilizando a linguagem do mistério que em muita gente, e eu sobretudo, tu também, acho que estás a gostar desta viagem, Sim, tem mas tu, estimulado.
tens estimulado bastante, mas tu tens um conhecimento muito maior, por isso, claro, esta parte mais nerd interior, salvo seja, Ah, sou é mais eu extremamente aqui. interessante. É isso. Mas acho que E depois. aliás, eu só queria fazer uma referência que eu ainda não disse desde aqui do início, mas é muito interessante que a senhora se chame Helena Blavatsky. Não é Helena? Uh! Pum, pum, pum. Estou a brincar, Sim. obviamente, mas pronto. Sim, o Acho que meu é uma objetivo é bonita. fazer aqui um culto de Não, não é origem fazer um culto. teosófica. Não, mas é interessante, ou seja, obviamente não é fazeres um culto, óbvio, mas é super interessante que se esteja a falar disto e esteja sempre a falar de Helena Blavatsky, e É quem é que isso. está a falar sobre a Helena Blavatsky? É A Helena. Helena. Já alguém se questionou qual é o apelido dela? Estou só a dizer, estou a brincar, minha Uh. gente, obviamente, estou a brincar. Sim, mas quando fizermos uma série, outra série de culto que tu gostes, depois aí tu vais mostrar mais o teu nerd Mas eu também interior. gosto de Twin Peaks. A minha relação com a Twin Peaks não é tão. Apesar de gostar muito dela e de a ter visto já há muitos anos atrás e agora estar novamente a rever, é uma relação um bocado diferente da tua, porque tu seguiste tudo o que saiu do Twin Peaks. Eu não, eu vi a série e esta última tem mesmo que a ver como deve ser, porque vi um ou dois episódios. Sim. Por isso é que tu também tens esta a relação muito maior e é super interessante, porque eu acho que estas nossas conversas sobre que começam no Twin Peaks e que depois vão para o budismo, vão para o nazismo, vão para tudo e mais alguma coisa, eu acho que é isto que nos dá os fun facts. Sim, sim, de certa forma. Bem, Mas acho que pelo menos esta parte do budismo tibetano acabou por ficar tudo mais ou menos coberto, assim como percebemos a relação com a parte da tradição ocultista ocidental, que por exato. sua vez terá inspirado o Mark Frost a criar, a dar elementos ao Twin Peaks, assim como o facto do David Lynch publicamente gostar de meditação transcendental e que absorveu muito o movimento que veio nos anos 60 e com certeza que transpôs também conhecimentos que teve e relações que fez para a série. E sim, então temos esta série que apelou e ainda hoje apela a tanta gente e que acho que e esse apelo talvez tenha a ver com esses elementos que de forma tão sofisticada são introduzidos que falam no fundo da luta entre bem e mal, mas que bem e mal não são assim tão lineares nem se arrumam especificamente em heróis e vilões, porque Exato. o Cooper a gente já começa a ver que ele não é assim tão perfeito. E É, olhando com uma mas, certa distância. mas sabes que e estes fun facts levam-nos agora realmente a algumas questões, como por exemplo, se o sonho do Cooper é realmente um sonho ou se ele na realidade está a praticar algum tipo de meditação transcendental Pois. e que lhe permite realmente aceder a outros níveis de consciência, porque a meditação é uma coisa que nós não falamos, a meditação transcendente, foda-se, do início, pera, o que é que eu tinha dito? Uma das coisas também que é realmente agora interessante com estes fun facts e tudo, e com a questão da meditação transcendente. Ai, foda-se. Mas porquê é que eu não estou a conseguir dizer? Leva o teu tempo. Meditação. Meditação Meditação. transcendental. 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 É isso, né? Uhum. Ou estou a dizer mal, outra vez. Estás a dizer bem, estás a dizer bem. Pronto. Outra das coisas que este Fun Facts também nos permite é realmente, através agora desta exploração da meditação transcendental e e de tudo aquilo que falámos aqui um bocado, é questionarmos realmente se os sonhos de Cooper, quando ele recebe essas informações e quando a Laura fala com ele e tudo, se na realidade é só um sonho ou se na realidade é ele a praticar algum tipo de meditação. Eu sei que ele Olha, acorda e diz ao xerife que teve um sonho. há aquela chamada telefónica que tu até Exato, te aquela. irritaste um bocado, que Exato. ele poderia ter dito, olha, ele diz tudo à Diane, porque é que ele não disse logo por chamada Exato. E, telefónica, teve que esperar pelo pequeno almoço.
Esquece, é uma coisa assim um bocado ridícula. Mas na Sim, realidade, se pensarmos bem, pode ser algum tipo, realmente deste tipo de prática, porque como tu tens um bocado essa ideia de concentração e de uma consciência mais pura e mais tranquila, em que ficas num estado quase latente de consciência e de sonho, acho que ele pode estar a praticá-lo. Mas isso é outros 500. Mas com sim, estes fun facts, eu acho que a gente se pode questionar realmente sobre isto, ou seja, não ser só porque o Lynch a pratica desde 1973, ser também uma relação dele passar para o Cooper e de realmente estar a representá-lo desta maneira. Mas se calhar mais para a uhum, frente na série vamos descobrir o que é que está a sim, acontecer, se é um sonho, se mas, não. sim, mas é uma questão bastante pertinente e acho que reduzir o Twin Peaks a poder ser um sonho ou não, porque também fala-se muito dos estados de sonho, estados de consciência, etc. Eu acho que é muito mais complexo. Acho que não é a mesma coisa que aconteceu com a série Lost e depois, afinal era tudo um sonho. Não, acho que não nos é tirado o tapete dessa maneira e é isso que torna a série bastante interessante Exato. e porque há mistérios que podemos resolver, ou pelo menos aproximarmos de uma verdade através deste tipo de pesquisa que estamos neste momento a fazer. Uhum. Bem, acho que agora, para hoje, uh, podemos avançar também dentro do tema das religiões e de um certo ocultismo que estamos aqui a Exato. tratar, não é? Para aquela parte, aprofundar aquela parte do episódio 5 em que 5. a tabuleta do veterinário diz uh, ajuda à besta encarnada, não encarnada tipo vermelho, vermelhaço, vermelhão de Fafá de Belém, mas assim, se calhar o sentido mais budista de encarnação, porque é como se estivessem Exato. a chamar o anticristo, de certa forma. Um, eu acho que é importante recordar que o homem de um só braço, no seu sonho, recita, no sonho de Cooper, perdão, Uhum. e o homem do só braço, como entidade de Mike, no sonho de Cooper, recita o seguinte poema: através da escuridão do passado futuro, o mago deseja ver uma hipótese de saída entre dois mundos. Fogo caminha comigo. Há uma figura histórica inglesa relativamente conhecida, que a gente referiu no início, que é o Aleister Crowley, nascido Edward Alexander Crowley, que foi um dos primeiros magos assumidos. Ele também era escritor e também se autodenominava de besta 666. Apesar dessa autodenominação, pronto, Crowley não se considerava satânico ou adorador do diabo, uma vez que não concebe o mundo de forma cristã. Toda a sua filosofia parte das tradições esotéricas ocidentais, que a gente já aflorou, não é? Desenvolvidas no século XIX e que advêm do hermetismo, neoplatonismo, entre outras. E essas tradições originaram grupos como a Sociedade Teosófica da Helena Blavatsky, que já falamos, e que há indícios do Mark Frost ser um crente, como também já referimos, igualmente em episódios anteriores. Um outro grupo que entretanto surgiu, e isto tudo foi muito mais tarde que a criação da Sociedade Teosófica, para aí, que é 20 e tal anos mais tarde, porque foi em 1800 Ai, agora está-me a falhar, mas pronto, foi mais final de século XIX e que a Sociedade Teosófica foi criada e que depois, pouco depois, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, que, à semelhança da maçonaria, se estruturava por lojas e graus dos seus membros, aí também foi criada. A diferença entre a Ordem Hermética da Aurora Dourada e a maçonaria é que a Aurora Dourada se foca no estudo de filosofias esotéricas, como a Cabala,
assim como o estudo de tarot divinatório e geomância. Geomância é a adivinhação com base nos padrões do Sol. Hum. Em graus superiores, os membros da Aurora Dourada praticam viagens astrais, adivinhação e alquimia. Também estudam magia teúrgica, que é um dos ramos da magia que consiste na prática de rituais para invocação de entidades de caráter divino, ou seja, budismo tibetano, aqui. Exato. Não sei se é sem tirar nem pôr, mas pelo menos foi muito lá buscar. E que também tem o objetivo do aperfeiçoamento pessoal ou de o próprio membro dessa ordem se tornar divino. E Ah, foi na Aurora Dourada que Aleister Crowley foi iniciado e que aprendeu algumas das suas bases, para além das suas viagens ao Oriente e incursões no tantrismo. Eventualmente, pelos anos de 1900, ele criou um sistema filosófico e religioso à parte, chamado de Telema. Não confundir com a Teosofia da Helena Blavatsky, que tem como princípio base a Telema, fazei o que dita à vontade, seja essa a única lei. O amor é lei, amor segundo a vontade. Resumindo muito, o que é isto da Telema? O indivíduo tem que descobrir qual é a sua verdadeira vontade. Idealmente, essa vontade não tem o ego à mistura. E isso é feito através do controle da sua mente consciente. Através desse conceito, o Crowley advogou e praticou de uma maneira um bocado à líder de culto, e estou a ser muito eufemista a dizer isto. Ele advogou um rompimento de restrições sexuais em todos os níveis. Isto parece tudo muito bonito e muito livre e muito simpático, mas Mas, sim, isso acontecia, mas somente de acordo com os seus ensinamentos e com relações de poder destrutivas para os seus seguidores, não só femininos, mas também masculinos. E a iluminação era só encontrada através de uma série de rituais que envolvia também magia sexual e que só através daí é que descobres o que tu estás destinado a fazer e concretizas a tua grande obra. E isto é chamado de travessia do abismo. Ou seja, se não fizeres essa travessia do abismo, não te libertas do ego e tornas-te aquilo que se chama um irmão negro, que em vez de te tornares como um Deus, apoias-te somente no teu ego para teres uma sensação divina. O reverso da medalha é que ele falava da libertação do ego, mas essa própria libertação e busca de sensação de poder sempre foi à custa de parasitar outras pessoas, assim como a própria autodestruição. E era um indivíduo a mandar aquilo que os outros deviam fazer. Tanto que estes ensinamentos da Telema foram incorporados numa ordem esotérica denominada Ordo Templi Orientis, que ainda hoje existe. Cá entre a sério. nós, não é só nós os dois, porque acho que temos pelo menos mais do Exato. que 2 ouvintes, pelo que já me apercebi. Não acredito que seja muito fácil neste ambiente distinguir quem é que é um verdadeiro iluminado e quem é que é um dito irmão negro, visto que a natureza humana por si é cheia de falhas. Bem, a história de Mas Aleister Crowley. Conta, conta. continua, continua. Não, não, não. Isto, sabes que esta parte da questão do ego, e por causa de como nós sabemos, o Crowley tinha uma relação de correspondência com o Fernando Pessoa, e esta parte do ego é super interessante, porque se tivermos em consideração que o Fernando Pessoa teve 3 heterónimos lá, mais o Bernardo Soares, e desenvolveu todo um conjunto de personagens. Ele gostava muito da parte dos mapas astrais, dessa parte também da Uhum, astrologia e tudo, e eu não sabia, eu desconhecia, o conhecia do Crowley era uma parte mesmo muito diminuta, era uma questão mais dele ser um mago do que do facto do Pessoa ter publicado que ele tinha morrido na boca do inferno, uhum. ali perto de Cascais. Ah, mas esta parte do ego, esta parte da adivinhação e tudo, agora já me faz muito sentido a relação de correspondência que eles teriam um com o outro.
Acho isto super interessante. Desconhecia totalmente esta parte e de que ele seria mais um tipo de parasita que se aproveitava das pessoas, o Crowley, pelo que tu estás aqui a dizer, certo? Uhum, exato. Enfim, apesar de tudo, ele é uma pessoa muito complexa, porque as suas filosofias e origens também misturam a mitologia egípcia e nós aconselhamos aos ouvintes a ver as fontes que publicamos neste episódio, assim como que eles façam as pesquisas A deles. pesquisa, exato, é isso. Sim, mas tentem ver sobretudo artigos académicos sobre maçonaria e também sobre este tipo de organizações que não são maçónicas, mas que bebem algum tipo de estrutura, mas que Era o que eu tinha. não devem ser Que acabam, confundidas com a maçonaria de todo. mas que acabam por ter muitas vezes alguns princípios semelhantes. Sim, sim. Tem alguns princípios bonitos, mas lá está, é sempre preciso muito cuidado. E também, como já disse, já cheguei a dizer-te, e acho que também já cheguei a dizer num episódio, são temas que acho curioso saber. Claro. Ah, Sim, sim. ah, eu acho que parte da razão, para além do que é óbvio da controvérsia de Aleister Crowley, é que o seu pensamento foi muito disruptivo num momento histórico vitoriano do Reino Unido, que era caracterizado por grande repressão de comportamentos e também um grande exacerbamento do cristianismo. E apesar dele falar de libertação sexual, ao mesmo tempo parece muito que estas filosofias são patriarcais, uma vez que o papel das mulheres, hum, elas nunca chegam a líderes, elas têm a honra de servir de auxiliares à deificação dos seus próprios companheiros. Então, o que é que nós podemos. Pronto, nós falámos da besta 666, do Aleister Crowley, e o que é que podemos interpretar do letreiro da clínica veterinária? Ajuda à besta encarnada, ou ajuda à encarnação da besta, a morte de Laura Palmer. Será ela um catalisador de evolução da comunidade, ou daqueles mais intimamente a ela ligados, seja por relação pessoal ou pela própria investigação? Se sim, essa evolução será construtivo ou destrutivo? E quem é que é o mago que o Homem de um Só Braço fala no seu poema? O mago que deseja ver uma hipótese de sair entre dois mundos, fogo caminha comigo. Esse mago é Aleister Crowley, é baseado no Crowley. Será que somos nós, os espectadores, os magos, a investigar e interpretar a série? Não sabemos. Eu, Exato. pelo menos, não sei. Também Talvez quem não. custe o espírito. Não. Oh, eu estava com essa esperança. Não, Mas não, não, pronto. não. Não, porque na realidade acho que aqui não temos mesmo nenhumas pistas. A única coisa que nós podemos pensar lá está, é essa dicotomia entre o bem e o mal, alguma coisa, porque ele também fala que arrancou o braço porque viu Deus, ou seja, de haver alguma força mais demoníaca, alguma coisa mais negra nisto tudo e relacionada com aquele espaço, porque na realidade foi aquilo que tu dizias. A clínica veterinária está ao lado da gasolineira onde os outros dois personagens viviam por cima, salvo erro era Uhum. isso. E pronto, não sei se isso não pode ter a ver com uma parte mais negra desses personagens, mas na realidade tu ainda não sabes o que é a partir daqui, quem é que são este mago que ele fala, o que é esta encarnação da besta. Acho que são Uhum. questões muito interessantes neste Fun Facts que na realidade não dão respostas a nada. E é isso que é Uhum. bonito, porque assim os nossos ouvintes também podem pesquisar e podem ter as suas próprias interpretações. Sim, acho que o bom desta série não é. As coisas não são gratuitamente deixadas por responder. É, exato. Não é, olha, agora vou deixar aqui isto em aberto só porque sim. Sim, sim. Eu acho que a série cativa os ouvintes e cativa-os a pensar e a investigar mais. É isso, e tem isso E, como propósito, não é uhum, como condição, é um propósito de base. sim, mas olha, independentemente destas questões, eu acho que temos que fechar o ciclo, e referir que
toda esta discussão também acaba por ter uma ligação com a mãe espiritual de Twin Peaks, a Marilyn Monroe. E, e porquê? Porquê? Exato, eu ia dizer, porquê? Um, bem, Hollywood é perto de Los Angeles, não é? E houve Exato. uma loja da Ordo Templi Orientis que se chamava de Agap, ou Agap. Pronto, eu hoje Uhum. e as sílabas tónicas, isto hoje não está a correr bem. E houve dois homens influentes que fizeram parte desta ordem. O primeiro foi Jack Parsons, um engenheiro aeroespacial que se juntou a esta ordem em 1939, e Uhum. L. Ron Hubbard, um escritor norte-americano, que foi o fundador da cientologia e da tecnologia de Dianética. Essa tecnologia de Dianética, eu descobri nesta pesquisa, guia uma pessoa através da sua mente reativa para localizar e erradicar permanentemente a fonte real do incómodo, do aborrecimento. E pronto, não sei se sabes, eu não sei se ligas muito às celebridades, mas a cientologia não sei se está como estatuto de religião ou seita, mas aquilo é assustador. Sei. É. Sim. Mas E está o nome, totalmente impregnado em Hollywood. eu acabei de Ah, ter uma visão, não uma visão da encarnação da besta, mas acabei de ter uma visão, porque, pois, o nome desta tecnologia em inglês é o quê? a Dianetic, acho que é isso. Diane! Diane! Oh meu Deus! Não Oh meu é? Deus! Porque ele vai falando Sim! através e ele nunca está aborrecido. Ah! Pois é, Cláudio! Achas que é Poça, isso? pode Achas que pode ter ser. alguma relação? Oh pá, de certeza. Epá, Não. pronto, o meu de certeza é de entusiasmo, mas acho que é bem possível porque esta tecnologia utiliza muita eletricidade. Eu não acredito que eu não me parece que nem o Mark Frost ou o David Lynch façam parte da cientologia, Não, que não, não, é isso que eu estou a pronto, dizer. é tipo um polvo tentacular em Hollywood e que não é só de agora. Isto um, foi através da cientologia que se começou a criar ali e destas ordenzinhas Exato. paramaçónicas que também criaram não sei, posses de influência, porque cativavam muitos intelectuais de Hollywood. Aliás, até há a história da Black Dahlia, Dahlia Negra, o seu assassinato nos anos 40. Ainda hoje não se descobriu oficialmente quem é o seu assassino, mas atualmente o filho do suposto assassino acredito que está a fazer uma investigação contra o próprio pai, que entretanto já faleceu. Com 90 e tal anos, o indivíduo era o médico ginecologista lá em Hollywood e Ok. sabia de montes de segredos horrendos, né, e Ah. vergonhosos das pessoas. Ele era um indivíduo que adorava as artes, adorava o surrealismo Uhum. e tinha também assim uns gostos por um certo ocultismo e fazia umas festas muito interessantes na casa dele e era um indivíduo totalmente criminoso porque ele chegou a abusar de filhos e de uma filha e houve até descendência incestuosa. Pronto, eu Ui. não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas é isto que eu faço a ligação à Marilyn Monroe, porque Ah, ok. há toda uma máfia propriamente dita, mas também uma máfia de pessoas que querem testar os limites da própria consciência de uma maneira super egocêntrica e com poucos propósitos, e com base nisso também junta uma luxúria pela facilidade de arranjar mulheres que estão pronto, mulheres lindíssimas que estão no cinema e que também querem subir na vida, o que quer que seja. E Aproveitam-se das condições. sim, sim, sim. E isto era, assim, de maneira mais ou menos leve, pintalgamos um bocado o panorama, vai, intelectual, espiritual, o que é que seja, de Hollywood nos anos 50,
60, É exato, era isso que eu ia dizer, 50-60. E que faz sentido. pois. Sim, também me faz sentido. Acho que não foi, como digo muitas vezes, muita patinação de maionese Não, ou não, muito não, surf não. de maionese. Sim, Acho que foi uma boa, um bom navegar na maionese. também acho que sim. Também acho que sim. Bem, acho que deixamos para o episódio da próxima semana. Acho que Ahm, sim. A segunda parte destes fun facts. curiosidades, sim, são curiosidades mais leves. É, exato. Ahm, Estes são sim, vai ser um. estas são um bocado pesadas, mas que têm bastante interesse e fazem uma excelente relação com o que acontece em Twin Peaks e se desconstroem um bocado também algum dos ideais que lá estão, que às vezes podem passar mais despercebidos. Uhum, E acho que os da próxima semana vão ser mais, como estavas a dizer, mais leves e mais divertidos, digamos, entre sim, aspas. sim. Também acho que sim. E depois preparamos-nos para continuar a seguir a nossa viagem pelo resto da, da primeira temporada de Twin Peaks e depois iremos preparar a nossa abordagem da segunda temporada. É isso. E pronto, assim, Então, caros ouvintes, não se esqueçam, as as corujas corujas não não são são o o que que parecem. parecem.